Bom dia, prezadas espectadoras e prezados espectadores, de mais uma edição do Jornal Alternativo aqui na TV Pax. Como sempre, eu convido gente para entrevistar. Hoje tem uma boa, mas teve um probleminha, ela vai chegar um pouquinho atrasada, mas vai dar para entrevistá-la. Então eu vou aproveitar para contar algumas coisas que vão sair no meu Jornal Alternativo impresso, na próxima edição, que sai essa semana ainda. Mas, inicialmente, eu vou ler a Ave Maria do Mestre Saint Germain, canalizada pela Carmen Ballesteros neste livro, que eu acho maravilhosa essa Ave Maria, tenho passado para bastante gente e todo mundo tem gostado bastante. Então, vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todos os seres. Bendito é o fruto de sua essência, Jesus. Bem-amada, doce Santa Maria, Mãe de todos nós, eu entrego meu coração e rendo devoção a vós. Que a Senhora possa libertar meus limites e sofrimentos, e revelar-me o que devo fazer para curar minhas ilusões e sempre manter o conceito imaculado para os outros. Bem-amada Mãe Maria, Mãe de todos nós e do Cristo cósmico. Vocês viram que é muito, muito interessante essa Ave Maria, né? Eu adoro. Eu vou falar um pouquinho de uma senhora que eu gostaria de entrevistar, mas ela mora em Belo Horizonte, só quando ela vier a São Paulo é que eu vou convidá-la. O nome dela é Alja Lamos e ela é especialista em terapias visuais. Eu gosto muito de quem trabalha com terapias visuais, porque eu usei óculos de grau durante 60 anos. Eu comecei a usar com 6 anos de idade, usei até os 66 anos. E nessa idade eu conheci primeiro uma terapeuta visual, Fernanda, que me ensinou alguns exercícios e eu resolvi fazer, especialmente depois que eu conheci outra terapeuta visual, a Silvia Lakeland. Porque aí a Silvia me contou que ela morava em Portugal, estava trabalhando lá, tinha uma empresa lá, e ela me contou que, de repente, a sua mãe faleceu e ela teve um problema emocional negativo e ficou surpresa, mas parou de enxergar quase completamente, ficou quase cega. E foi uma coisa curiosa que ela me contou, que ela passou em oftalmologistas da Europa, de todos os países da Europa. E todos os médicos disseram que ela nunca mais iria enxergar. Ela ficou apavorada, né? E estranhou que 2 médicos disseram: por que você quer enxergar? Arruma um trabalho que você não precisa enxergar. Ela achou aquilo muito negativo, né? Mas não estava enxergando nada, não sabia o que fazer. E ela andava na rua com uma moça que auxiliava ela a andar, né? E ela andava com aquele, não com óculos, aquela coisa de visão muito grande, só para ver se enxergava um pouquinho nas ruas, mas precisava andar com a acompanhante. E uma vez ela foi num teatro para assistir um show de música e a moça que estava sentada do lado dela disse: eu estou observando a senhora e acho que a senhora enxerga muito mal. Ela disse: enxergo, quase não consigo ver, estou quase cega. Aí ela disse: olha, eu
ouvi falar num terapeuta que mora nos Estados Unidos, Meir Schneider, que ele, quando criança, já era quase cego, e quando ele tinha 17, 18 anos, ele conheceu uns exercícios para a visão, e ele recuperou a visão e praticou bastante, que acabou virando um terapeuta que criou uma coisa muito interessante, que chama Self-Healing. Ele vem para o Brasil 1, 2 vezes por ano para dar os cursos de Self-Healing, que é para melhorar a visão. E a Alja, que é de Belo Horizonte, ela fez o curso também. Eu contei, né, que eu conheci essas duas terapeutas. E aí comecei a fazer os exercícios, né? Fazia 3, 4 vezes por semana, uns 20 minutos, 25 minutos cada dia. E depois de 8 meses eu percebi que a minha visão tinha melhorado muito e eu parei de usar óculos e não uso até hoje, já tem 8 anos e meio aí que eu não uso. Aí eu me achei muito interessante isso e eu escrevi o livro Yoga para os Olhos, com os exercícios que eu tinha aprendido, com as terapeutas que eu tinha praticado, e aí eu escrevi o livro para ajudar outras pessoas com problemas de visão a também melhorarem a sua visão. E bastante gente tem dito que tem praticado os exercícios do livro e está se sentindo bem visualmente. E a Alja Lamos, essa terapeuta de Belo Horizonte, ela me mandou, a semana passada, um e-mail falando do trabalho dela com Self-Healing e com umas coisas muito interessantes que eu vou publicar no próximo Jornal Alternativo. Como eu disse para vocês, sai essa semana ainda a edição 129 do Jornal Alternativo. E eu achei muito interessante as coisas que ela me passou por e-mail, porque ela falou uma coisa que eu também já tinha ideia e ela deu muitos detalhes, que quem fica muito tempo no computador acaba tendo problemas de miopia, de não enxergar a distância. Eu já tinha lido, a própria Sylvia Lakeland tinha me contado isso, que foi feita uma pesquisa na Europa, há uns 3 anos atrás, e perceberam que 75% dos jovens de 18 anos estavam todos sofrendo de miopia e enxergando muito mal, exatamente porque ficavam muito tempo no computador. Claro que o computador tem utilidades, né? Mas a Alja deu alguns exercícios, eu já conhecia alguns, e ela deu alguns também, e indicou uma coisa que eu achei muito interessante, coisas que a gente tem que se cuidar para não fazer, para não prejudicar a visão. E uma coisa muito interessante é que eu percebi que ela deu coisas que a gente tem que tomar cuidado para não fazer. Mas uma coisa, eu vou falar pouquinho, que daqui a pouco eu começo a entrevista com a minha entrevistada, Cristina. Uma coisa que a gente deve fazer quando fica no computador, quando está quase completando 1 hora, dá uma paradinha e faz 3 minutos, num exercício muito simples, que é olhar para bem longe. Você pode olhar, se está numa sala grande, pode olhar para a sala. Se não, chega na janela, ou vai para a rua e aí olha 3 minutos para bem longe. Aí você equilibra
a sua visão e pode voltar para fazer algum trabalho no computador. E agora eu vou entrevistar daqui a pouquinho eu vou entrevistar a Cristina Pinho. E vou falar um pouquinho só mais de coisas que sairão no Jornal Alternativo. A Alja fala também que é preciso tomar cuidado com as crianças para não ficarem muito tempo ou com celular ou com aqueles computadores pequenininhos, olhando muito de perto, que aí elas têm problemas de visão pior do que os jovens que eu citei da Europa. Oi? Agora nós vamos ter só uma coisinha a mais, depois nós vamos ter um intervalo para começar a entrevista com a Cristina Pinho. E a Alja dá algumas coisas que as crianças não devem fazer. Eu já conheci nessa terapeuta visual que me ensinou primeiro, as terapias foram ótimas para mim. Ela hoje está atendendo um monte de crianças com problemas sérios visuais que estão enxergando muito mal. Então é preciso a gente tomar cuidado com as crianças, observar bem o que elas fazem. Inclusive eu li uma coisa que eu achei super estranha. Na Inglaterra tem crianças de 10, 11 anos tendo doenças que até recentemente só idosos tinham, que nos idosos era causado por ter pouca movimentação. E agora as crianças na Inglaterra não brincam, não fazem nada, ficam sentadas o dia inteiro olhando celular ou aqueles pequenos computadores. Aí tem o problema que os idosos tinham. Então, vamos tomar cuidado e agora, um intervalozinho, a gente já recomeça daqui a pouco entrevistando a Cristina Pinho. Agora vamos começar a entrevista com a Cristina Pinho, que está aqui do meu lado, e vai ter coisas interessantes para contar para a gente, como sempre tem nas entrevistas com terapeutas holísticos, terapeutas energéticos, que tem muita coisa interessante. E a Cristina é especialista em Ho'oponopono e em várias outras coisas. Bom dia, Cristina. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos aqui da TV Pax. Um prazer estar aqui de novo com esse meu grande amigo do Jornal Alternativo, que divulga terapias há mais de 20 anos, não é?
no jornal há 18 anos. Tá vendo? Mas fiz 12 anos de programa na Rádio Mundial. Também um grande divulgador das terapias holísticas aqui no Brasil, especialmente aqui em São Paulo. Então, eu agradeço o seu convite. Eu vim hoje divulgar especialmente 2 rituais que vão acontecer no próximo final de semana, né, no dia 24, dia de São João, e dia 25 de junho agora. São 2 rituais que eu, né, já faço há uns 3 anos. São os rituais, o primeiro é o da purificação da ancestralidade, e o segundo é o ritual da manifestação do propósito. Os 2 são baseados no Ho Oponopono e também na chama violeta do grande mestre Saint Germain, que é o mentor dessa casa, trabalhando a purificação da nossa energia pessoal, do nosso campo vibracional pessoal e ancestral. A maioria das pessoas, né, quando encontram o Ho Oponopono, quando buscam o Ho Oponopono, elas se deparam e elas veem nesse momento vivendo uma situação de problema muito grande na vida. E o Ho Oponopono, ele é uma ferramenta muito eficaz. Ele parece, né, simples, aquelas 4 frases, que é o método mais conhecido, parece muito simples, né? Quando você diz, eu sinto muito, me perdoe por favor, muito obrigada e eu te amo. Parece ser simples, né? E as pessoas às vezes, né, desdenham e falam, mas como é que essas 4 frases vão mudar alguma coisa na minha vida? Na verdade, a palavra é a chave mais forte. Quando você entra no mundo, né, da multidimensionalidade, quando você entra no mundo do campo vibracional, né, de como é que é feita a criação, a cocriação do nosso mundo aqui concreto e material, você entra no reino do pensamento e da palavra. Então, essas 4 frases, elas sintetizam uma cerimônia muito antiga dentro do xamanismo havaiano, que trabalhava o perdão e a purificação das relações, principalmente. Das relações dentro de uma família, de uma comunidade, de um sistema. Então, quando você fala em purificar a ancestralidade, você está simplesmente considerando você como a ponta do iceberg de toda a tua existência, da sua alma, de vidas passadas e de toda a sua linhagem ancestral. Quando você tem, né, por conseguinte, quando você tem qualquer problema hoje, a ponta do iceberg que cada um de nós aqui representa, ela manifesta padrões emocionais e padrões mentais, físicos também, quando a gente diz uma doença hereditária, nada mais é do que isso. Padrões que vêm já de gerações a gerações, de vidas passadas. E que elas têm, neste momento de encarnação material, a oportunidade de um aprendizado através deste problema que este padrão ancestral traz. Então, quando você é utilizado este momentum de cura, que é a purificação da ancestralidade, você está tendo a oportunidade de curar não só este problema atual, mas de elevar a vibração também de outras linhagens ancestrais suas, que de alguma forma ainda esperam, né, dentro do invisível, né, dentro do grande inconsciente coletivo, a elevação da frequência vibratória, especialmente neste momento que estamos de ascensão, né, planetária em massa. Então, é sempre um bom momento, quando você faz esses rituais, que, aliás, não é só do Ho Oponopono. Na verdade, a Seishonoye tem várias religiões, várias outras linhagens filosóficas, espiritualistas, também possuem, que é o reconhecimento, né, de toda a conexão sistêmica que você tem com a sua família, com seus ancestrais, com vidas passadas. Então, neste sábado e neste domingo, nós teremos 2 oportunidades de estar fazendo este ritual. No sábado é presencial
e nós fazemos aqui em São Paulo, na região dos Jardins, pela manhã. A gente faz este trabalho presencial. E no domingo nós fazemos o mesmo trabalho, mas online. Para você que está em qualquer lugar do planeta, né, no horário de Brasília, será o horário da manhã, das 9h30 até o meio-dia. E depois de trabalhar o problema, né, depois de limpar o nosso campo vibracional, individual, ancestral, coletivo, então a gente está pronto, né, para receber essa inspiração divina. O trabalho do Ho Oponopono, né, ele está muito bem explicado naquele livro, O Limite Zero, do Joe Vitale. Por que é o limite zero? Porque a ideia do novo Ho Oponopono, o Ho Oponopono da identidade própria, que foi trazido, né, da ancestralidade do xamanismo havaiano, até a atualidade, pela Morna Simeona, essa grande xamã havaiana, e pelo seu discípulo mais querido, o Dr. Hugh Lane, que foi esse médico havaiano que fez a cura naquele hospital psiquiátrico de segurança máxima. Neste novo Ho Oponopono da identidade própria, você faz a cura no seu campo vibracional, na sua ancestralidade, sem necessariamente ter a presença de toda a sua ancestralidade, da sua família ou do grupo, do sistema que você pretende limpar. Então, quando você faz esse trabalho, que a gente vai fazer no sábado e no domingo de manhã, a gente limpa o campo vibracional de todo pensamento, todo o campo vibracional de padrões de pensamento e emocionais, até chegar ao limite zero, em que você está completamente conectado apenas com a sua fonte, com seu eu superior, com a fonte divina. E aí você recebe a inspiração, a conexão do que você deve fazer, de quais as respostas, de quais os caminhos a serem tomados, de como a cura se dá nesse nível mental e emocional, para que você compreenda e siga em frente. Isso feito através do ritual da manhã, então você está com o campo aberto para poder cocriar no ritual da tarde, que é o da manifestação de propósitos. Por que eu digo manifestação de propósitos e não apenas de desejos? Porque quando você trabalha bem com a lei da atração, que é outra base do xamanismo havaiano e que a gente trabalha nesse ritual da tarde, quando você trabalha a lei da atração, você tem que considerar que você pode ter uma vontade, um desejo, mas que ele só consegue se manifestar se ele estiver alinhado com o seu propósito divino, se ele estiver alinhado com o seu eu superior, com a sua divina presença, com a sua alma. Muitas vezes você quer algo e não é o seu propósito nessa vida. Então, quando você faz esse trabalho, você aprende a usar, né, essa conexão para afinar qual é o seu propósito, e aí você compreende através desse ritual, que é uma prática que você leva para a vida, a cocriar em unidade com seu eu superior. Você compreende quando aquele seu desejo não faz sentido. Você, na verdade, entra no campo da cocriação conscientemente. Então, por exemplo, se você quer algo, vamos dizer, eu quero o carro do ano, e você fica insistindo, e você quer, e faz todo tipo, né, de meditação, de economias para comprar o carro do ano, você faz todo o trabalho energético e material, vamos combinar, né, que você não pode, né, só meditar, você também vai ter que correr atrás, e você nunca consegue aquele carro. E aí você chega para mim e fala: Cristina, o que acontece? Que eu trabalho e não consigo ter o carro do ano. Quando você faz esse trabalho dentro da manifestação do propósito, você sente e visualiza a situação, o seu desejo e a resposta do universo para esta situação específica.
Muitas vezes, as revelações que vêm a nós nesse momento são que você tem provavelmente algum karma, né, ancestral ou de outras vidas, ligado a carros, a uma condução que pode causar um acidente iminente. Então, se você tem isso no seu campo vibracional, justamente é toda a sua proteção espiritual, seu eu superior, que está trabalhando para que você não tenha o carro do ano. Então, muitas vezes, né, tanto que, né, Jesus dizia, cuidado com o que você pede, porque você pode realmente ter. O problema não é a gente querer ou não manifestar aquilo. A questão é mais profunda, é saber se aquilo faz parte de um propósito nessa sua vida. Então, o controle não está mais em você, no ego, né, no seu eu médio ou eu básico dentro da linguagem xamânica havaiana, mas está na conexão que você faz com o seu eu superior. Vamos lembrar que a nossa mente consciente ela é apenas 5% de toda a nossa totalidade. Né? 95% estão no invisível. 95% são a nossa luz e a nossa sombra. Né? 95% são 19 vezes eu. São 19 eus que estão aqui no invisível e que têm mais força, com certeza, do que essa minha mente consciente. Então, quando eu me associo ao meu eu superior, eu estou, sem dúvida, né, pedindo aí a força de uma parte enorme que me conhece profundamente e que sabe como me ajudar justamente no confronto, né, na conexão com a minha sombra, que não é a parte negativa minha, mas digamos que é o meu quarto dos fundos, com todas as memórias de outras vidas, de linhagens ancestrais, que estão ali armazenados como aquele quartinho nosso dos fundos, cheio de coisas que não servem mais. Então, neste momento aqui, eu tenho a consciência e o poder de purificar toda esta parte, né, das memórias que não me servem mais, nesse ritual da manhã. E à tarde, eu estou pronta para saber se aquilo que eu desejo está no meu propósito de vida. E aí eu consigo materializar com uma rapidez e velocidade impressionantes. É isso, Robertinho, que a gente vai fazer no próximo final de semana. Presencial no sábado, aqui em São Paulo, e no domingo, pela internet, onde quer que você esteja. E tudo sobre Ho'oponopono, né? Ho'oponopono, purificação, transmutação. Então, eu trabalho muito também com a chama violeta, porque ela foi a minha primeira escola, vamos dizer assim, no trabalho de purificação, aqui na Pax, com a Carmen Balesteiro, e conseguiu, vamos dizer, adquirir uma força maior quando o Ho'oponopono entrou na minha vida, e aí esse sistema de cura se fortaleceu, vamos dizer assim. Uma coisa que eu achei curiosa que você falou, e que eu lembrei do que a minha filha me mandou um e-mail a semana passada. Sim. Você falou de reencarnações, né? Isso. Ela me mandou um e-mail que eu fiquei super... Encantado, surpreso? Encantado. Ela disse, papai, eu agora descobri que em outras encarnações nossas, nós nos conhecemos e fomos parentes ou amigos. Ai, que lindo! E agora eu descobri que é por isso que eu sou sua filha e nós nos damos tão bem. Olha que coisa linda! Achei uma beleza. E ela ainda não estuda essas coisas, mas parece que está sentindo. Né? Porque uma vez também ela me disse, eu tenho problema de dentes agora, por um péssimo tratamento de um dentista. Uhum. E ela disse, papai, eu lembro, desde que eu era criança, você tinha problemas de dentes. Uhum. Eu acho que talvez isso seja um karma de outra vida. Eu achei interessante, ela tem coisas para me ensinar. Para ensinar, não é? Então, os maiores aprendizados, às vezes, a gente recebe daquelas pessoas que são mais próximas mesmo.
Você pode dar um contato seu para as pessoas saberem como é que se inscreve com certeza. No programa de sábado e domingo, né? Claro, claro. Bom, você pode ter todas as informações, né, no site, no blog, que é o www.luzessencial, tudo junto, cristinapinho.blogspot.com. Ou você pode me ligar no WhatsApp, mandar uma mensagem aqui em São Paulo, então, Brasil, né, 5511 São Paulo, e o telefone é 960-535-345. E aí eu te passo as informações, também por e-mail, né, se é mais fácil para você. O WhatsApp hoje, né, o mundo inteiro a gente já se comunica pelo WhatsApp. Mas o e-mail é cristinahpinho, tudo junto, @gmail.com. Ok, estamos chegando ao final do nosso programa. Então, se vocês quiserem receber ou ver o próximo Jornal Alternativo, que sai essa semana, e conhecer o trabalho aí de yoga no computador, vocês podem me telefonar para o 3063 1115 ou enviar e-mail para j.alternativo@uol.com.br. Eu dou as informações para vocês e envio o jornal para vocês. Ou então vocês passem aqui na Pax, que é maravilhosa, e tem o jornal também, aí vocês podem pegar o jornal aqui e ver a livraria, que tem livros maravilhosos, principalmente os canalizados pela Carmen Ballesteros, com mensagens do Mestre Saint Germain. Muito obrigado, Cristina Pinho. Eu que agradeço, Roberto. Obrigada a vocês. E até a próxima semana, prezadas espectadoras e prezados espectadores.